Eu quero que você pegue uma moeda. Cara terá eleições em 2022, coroa não terá eleições. Vamos ver o que vai dar. Bem, a minha moeda aqui diz que não vai ter eleições em 2022. Eu penso o seguinte, gente. Nesse momento agora, a gente tem 50% de ter alguma eleição no futuro, nos próximos anos. Tudo vai depender de como o Bolsonaro vai continuar radicalizando o discurso dele e tentando inflamar as bases, tentando desestabilizar a sociedade brasileira, a política brasileira. Tudo vai depender de vários desdobramentos, mas a intenção é clara. A intenção realmente é capturar o poder e não largar a mão disso. Botar os filhos dele na sucessão, botar o clã Bolsonaro para sempre no governo brasileiro. Mas, se houver eleição, se a moeda estiver errada e houver eleição em 2022, um dos fortes candidatos e possivelmente o próximo presidente do Brasil será o João Dória, governador de São Paulo atualmente. O Dória, ele colou no Bolsonaro durante a campanha eleitoral, né? Criou até o termo Bolsodória, justamente para capitalizar em cima da popularidade que o Bolsonaro foi angariando ao longo da campanha eleitoral. Então ele foi realmente estratégico nesse sentido e usou desse alinhamento para sua candidatura como governador. Isso foi benéfico para o Dória enquanto candidato, enquanto político. Por outro lado, agora nessa altura, na medida que muita gente começa a perceber o discurso radicalizado, radicalizante do Bolsonaro e que ele não indica nenhuma intenção de moderar, porque como ele disse, isso é ele, você tem visto várias pessoas com o mínimo de bom senso, o mínimo de racionalidade e o mínimo de pensamento estratégico político também se afastando do Bolsonaro agora. O MBL fez isso, né? O MBL já passou a criticar o Bolsonaro, já pulou fora do Bolsonaro. Você tem visto a Janaína Pascoal, que está sendo crítica do Bolsonaro também, o Alexandre Frota, e não apenas da política, mas também fora da política, né? Outros aliados que eram aliados ideológicos do Bolsonaro, que nesse momento já pularam fora porque perceberam a barca furada que estão. E um deles agora, nessa semana, foi o João Dória. O João Dória foi um agora que passou a criticar o Bolsonaro justamente por causa da fala do Bolsonaro atacando o pai do presidente da OAB, o Santa Cruz. O Dória tem várias razões para fazer isso. A primeira delas é porque o próprio pai dele também foi vítima da ditadura, foi cassado, teve direitos políticos cassados, eles viveram no exílio. Mas não apenas isso, justamente porque essa frase do Bolsonaro, né, essa afirmação do Bolsonaro, teve uma repercussão tremenda e muito negativa, e é uma mentira descarada. Tem um vídeo no qual um militar conta como eles se desfizeram do corpo do pai do presidente da OAB. Então é uma mentira. O Bolsonaro ele não tem o menor pudor de mentir. E ele vem com uma alegação, né, com uma história fajuta de que é uma versão da história. Que a gente conhece uma versão e ele tem outra versão. Não existem versões da história. Existe a história, existem os fatos, existem interpretações dos fatos. Mas os fatos são os fatos. Não existem versões. Não existe uma história alternativa. Bem, existe a história alternativa do Brasil Paralelo, mas geralmente você tem a história de fato, né, o que aconteceu, e você tem teorias malucas, né, teorias negacionistas, revisionistas, no sentido negativo. Então não existe versões da história, existe a história, existem os fatos. E o Bolsonaro não pode reescrever os fatos só porque ele não gosta deles, só porque ele não concorda com eles, só porque ele acha que os fatos estão incorretos. Então, por causa dessa fala, agora o Dória renegou o passado bolsodória dele. Ele disse que nunca apoiou o Bolsonaro. Ele falou o seguinte, aqui eu vou ler para vocês. Ele disse, né, numa entrevista na CBN, nós nunca tivemos um alinhamento com o governo Bolsonaro. O que é muito estranho, né, quando você vê o próprio Dória vestindo uma camiseta com o termo Bolsodória. Tudo bem. Mas assim, supondo, né, que hajam eleições em 2022, o que a gente tem que ter em mente agora que o possível sucessor e provável sucessor do Bolsonaro seja o João Dória. E um ponto interessante é porque você tem vários aspectos que você pode criticar no governo Bolsonaro. Você tem vários erros, vários equívocos gigantescos, várias frases. E essas frases do Bolsonaro agora, que ele tem dito, né, metendo os pés pelas mãos, isso vai voltar durante a campanha eleitoral. Isso vai voltar. Não tenho dúvida disso. Isso foi usado durante a campanha eleitoral agora, só que o problema é que você tinha um movimento muito forte, que foi crescente, de insatisfação, de indignação, de antipetismo, só que você tem um limite para ficar botando culpa no PT. Na medida que foi passando os anos, ano que vem, depois,
o argumento do PT vai perdendo impacto, de fato. Você não pode ficar botando a culpa do PT o resto da vida. À medida em que o Bolsonaro for governando e a gente for percebendo que não há nenhum tipo de avanço, nenhuma melhoria na economia, não há nada acontecendo, é tudo fumaça, é tudo ilusão, as pessoas vão se revoltar contra o Bolsonaro também. É claro que quem é bolsonarista, quem é fanático, vai sempre pôr a culpa no PT, porque já está alinhado ao governo. Mas os moderados, os que passarem a refletir criticamente sobre esse governo, certamente vão começar a apontar o dedo para o Bolsonaro e falar assim, olha, a culpa é sua agora. Já passou, agora que passou, são anos já. Passou, agora é você que está fazendo as coisas, você que está cometendo os erros e é por causa sua que as coisas não avançam. Eu fico na dúvida se realmente a gente pode ter algum tipo de esperança de melhoria econômica. Eu penso que não. Pelo contrário, com o governo atrapalhado, com falta de comunicação, que não consegue decidir nada produtivo, é muito difícil imaginar que tem algum tipo de avanço em qualquer área que seja. E essas crises políticas, uma atrás da outra, vai certamente desgastando a figura do Bolsonaro e também vai criando uma insatisfação nas elites, que realmente são o suporte de um presidente. Já há uma ameaça de processo de impeachment contra o Bolsonaro, que certamente não vai avançar, porque, como eu disse já em outro vídeo, isso depende de muitos interesses. Acho que tem muita gente, muito político, que ainda está muito cômodo com o governo Bolsonaro. A Dilma caiu não porque a população estava na rua, não porque se havia um grande movimento popular contra ela, mas porque havia uma insatisfação interna no parlamento. Ela caiu porque ela não se dava bem com os parlamentares. É claro que a pressão popular contribui para isso, para legitimar esse processo, mas, na verdade, quem tirou ela de lá foram os parlamentares. E no caso do Bolsonaro, ainda você tem, apesar de tudo, né, você tem um suporte ainda de uma ala forte que ainda compra a retórica do Bolsonaro, e ainda você tem uma grande parte do apoio do parlamento. A gente vai perceber se ele realmente está perdendo esse tipo de impacto dele, esse tipo de força dele, nos próximos meses. Se a gente começar a ver um parlamento agora obstrucionista, impedindo as medidas provisórias do Bolsonaro, talvez não aprovando a indicação do filho dele para embaixador, aí sim a gente pode realmente perceber um clima de insatisfação crescente mesmo no parlamento. E aí sim a gente pode ter alguma esperança de algum tipo de impeachment, algum tipo de medidas contra o Bolsonaro. E certamente na próxima campanha eleitoral, se houver, o Bolsonaro será um alvo fácil dos opositores, porque ele está fornecendo material abundante para isso. Vai ser um rol de possibilidades de frentes de ataque. E muita gente vai querer derrubar o Bolsonaro também. Mesmo apoiadores, mesmo pessoas próximas dele. É difícil imaginar o que vai acontecer se nós tivéssemos 8 anos de Bolsonaro. Então que sirva de advertência, que sirva de precaução. O próximo grande nome a entrar no governo é o Dória, é o João Dória. Em termos ideológicos, ele não é tão perigoso quanto o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um insano. O Bolsonaro realmente é uma pessoa que não bate bem das bolas. Tava rolando até esses dias atrás aí uma petição, um abaixo-assinado para fazer um exame psicológico, um exame psiquiátrico no Bolsonaro para avaliar se ele está mentalmente saudável, que não parece que esteja. Então o Dória está bem longe de ser uma pessoa maluca como o Bolsonaro, mas ele acabou se alinhando a uma retórica também de extrema-direita, de bandido bom e bandido morto. Houve algumas falas bastante complicadas dele ali, e então vale prestar atenção nele, porque eu acho, gente, que o Brasil não vai encontrar o rumo depois do Bolsonaro. A gente entrou num precipício, vai ser um precipício longo, vai ser um precipício duradouro, e até encontrar a saída desse precipício vai levar tempo. Então eu imagino que depois de Bolsonaro terá um Dória e talvez aí uma reeleição do Dória e quem sabe depois talvez uma retomada. Eu não sei, realmente não me parece muito promissor. Talvez seja uma tarefa começar a desconstruir o Dória já cedo, para que ele já chegue desgastado na campanha eleitoral. Se houver, né? Se houver. Eu vou dar para vocês aqui 2 links para vocês compreenderem esse percurso do Dória se alinhando ao Bolsonaro e agora tentando se descolar dele. Como ele aproveitou, como ele capitalizou isso e agora já não é mais conveniente. E isso é curioso porque isso lembra também o que aconteceu com o Trump. E o que está acontecendo agora com o Trump também no Partido Republicano. A grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos, né, são várias, mas a grande diferença é o sistema partidário. Né? Lá você tem 2 grandes partidos, que são os democratas e republicanos, e no Brasil você tem um pluripartidarismo quase incompreensível. São tantos partidos que é difícil você até se orientar no meio deles. Mas lá o que aconteceu foi que a retórica trumpista sequestrou todas as pautas dos republicanos e agora nenhum candidato, nenhum político republicano tem coragem de confrontar o Trump. Bem, tem 1 ou 2 lá, tem alguns poucos que realmente fazem isso, geralmente em fim de carreira, que já não vão mais se reeleger, já não vão se candidatar mais, e vão lá e confrontam
face a face o Trump. Mas boa parte dos candidatos lá, boa parte dos políticos republicanos evitam confrontar o Trump porque isso pode afetar depois nas urnas. Eles sabem que o Trump é muito popular e que se eles se voltarem contra o Trump, primeiro que o Trump vai se vingar deles, né, que o Trump é extremamente vingativo, e depois porque a população vai dar as costas para o candidato. Então você vê um partido republicano que está agora completamente enjaulado pelo Trump. Isso é muito perigoso, porque a retórica do Trump também é divisiva, também é racista, também é extremamente preconceituosa. Esses últimos dias foram terríveis, porque ele veio com uma série de frases racistas extremamente ofensivas, e isso queima completamente a imagem que o Partido Republicano tem, porque eles propõem como os cristãos, como os defensores de valores tradicionais, conservadores norte-americanos, e ao mesmo tempo estão passando pano total para um candidato que é o extremo oposto do que seriam os supostos valores deles. Você tem um partido agora que assumiu a pecha de racista, de supremacista branco, de intolerante. Então, assim, é complicado. Realmente, essa caminhada de alguns partidos no sentido da extrema-direita tem prejudicado muito o debate político. E eu não me surpreenderia, voltando para o Brasil agora, eu não me surpreenderia que a próxima eleição fosse marcada pelo antibolsonarismo. Não me surpreenderia. Em conjunto com o antipetismo também. Já um pouco mais diluído, mas pode ser que o antibolsonarismo venha forte. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aí, qual o resultado que deu na tua moeda aí, vai ter eleição, não vai ter nos próximos anos, o que vocês pensam aí sobre esse assunto, se você acha que o João Dória é um forte candidato, que realmente pode ser o próximo presidente do Brasil, se isso te preocupa ou não e por quê. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!